Alô, amigos, nosso tema hoje é um governo sem ambição, um Brasil sem ambição, um Brasil colocado na rabeira de todos os outros países. Essa é a realidade do governo Bolsonaro. Um Brasil para trás. Faz alguns dias o governo Bolsonaro cortou da verba destinada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 600 milhões de reais que deveriam ser destinados às pesquisas já programadas pelos nossos cientistas. Em outras palavras, a verba já era uma merreca, digna de país africano. Agora houve um corte de 90% dessa verba. Só isso já basta para dar uma ideia do que está ocorrendo no Brasil de hoje, no Brasil de Bolsonaro. Reduzindo em miúdos, isso significa que o Brasil decidiu ser um país sem ambição e sem futuro. País que não investe na ciência e na tecnologia só pode estagnar e retroceder. O presidente Bolsonaro, que é, sem dúvida, alguém sem um mínimo de formação intelectual e muito menos científica, talvez nem saiba o que significam pesquisas e a importância da alta tecnologia. Já não sabia para que servem as vacinas, tão logo começou a pandemia. Na sua lamentável falta de formação, propunha e ainda propõe ao povo como remédio contra o coronavírus o kit Covid, uma mistura de remédio contra vermes da barriga e contra a malária. E qual é o resultado dessa medicamentação contra a gripezinha, como ele dizia, na sua ignorância? A gripezinha já matou mais de 600 mil brasileiros. O pior é ter sido seguido na sua ignorância científica e médica por ministros, por membros do seu governo e, junto ao povo, por pastores evangélicos, sem qualquer formação cultural, um bando de ignorantes, muitos deles propagadores da mentira e enganação chamada cura divina. No Brasil, por ignorância e estupidez, já morreram mais de 600 mil pessoas. Ignorância e estupidez do governo, ignorância e estupidez de todo esse quadro de gente que trabalhava com o governo no combate, entre aspas, ao coronavírus, com cloroquina. Né? No Brasil, por ignorância e estupidez, já morreram mais de 600 mil pessoas, quando, segundo a média mundial de países que trataram com vacinas, máscaras, lavagem de mãos, distanciamento entre as pessoas, uso do álcool, se o Brasil tivesse feito isso, só teriam morrido 100 mil pessoas. Mas como diria o pastor evangélico Salafraia, não precisamos chorar por eles. Diria isso, não? Foram todos para o céu. É a ignorância total. Mas o Brasil de hoje, pasmem e benzam-se. Como é que se benze lá? Se quiserem, não ocorre só o abandono ao nível das pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação. Bolsonaro e sua equipe praticamente abandonaram o campo da educação. Uns por ignorância, como o presidente. Outros por terem outro projeto, o de privatização dos ensinos primário, médio e universitário, ligados ao ensino religioso, atrelando o desenvolvimento da ciência aos dogmas cristãos, o que geralmente provoca entrave e retrocesso. Milton Ribeiro, o santista ministro da Educação, pensa outra coisa? Hã? Será? Qual o nível hoje de nossas escolas primárias públicas? O mundo contemporâneo avança e vive, em poucos anos, mudanças tecnológicas em todos os setores da vida humana.
Por isso, a importância de uma boa educação básica, seguida de bons cursos médios e de formação profissional, mais excelentes cursos universitários. E para assegurar o desenvolvimento de um país, essa formação cultural, científica, tecnológica, profissional vem junto com o incentivo ao campo das pesquisas. Ora, enquanto os Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Japão incentivam e investem milhões na pesquisa, o que faz o governo brasileiro do Bolsonaro? Chegou mesmo a cortar as verbas destinadas ao desenvolvimento do ensino online durante a pandemia. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico ficou ou ainda está parado por problemas nos seus equipamentos. Não há dinheiro para isso, só para as viagens do presidente, né? O clima do governo Bolsonaro é o de descaso com a cultura em geral. Cultura total, isso não interessa. Não se pode esquecer que muitas dessas pesquisas são também dedicadas a métodos e processos industriais. Só no governo Bolsonaro já houve o corte equivalente a 5 bilhões de reais em educação. Sem renovação e sem atualização nos processos industriais de produção, surge o atraso, encarecimento e o uso de métodos obsoletos, inclusive na indústria. Segundo a Unesco, a Coreia do Sul, o Japão e Israel investem uma média de mais de 4% do seu produto interno bruto em pesquisas, enquanto o Brasil nem chega a 1%. Do que entende esse presidente Bolsonaro que está enterrando o país? No que se transformou o Brasil de hoje? Num país sem ambição, num país sem cultura. Se não há verba para os cientistas fazerem pesquisa, o que vai acontecer com o Brasil? Vai ficar na rabeira de todo mundo, um país onde os idiotas, imbecis e tontos estarão contentes por serem tontos, imbecis e idiotas. Para que serve a ciência? Vamos perguntar ao Silas Malafaia, pastor pretendente ao cargo de vice-presidente nas eleições, nas próximas eleições, na chapa do Bolsonaro. Será que ele entende disso? Além do que é pecado, ensinar o povo a ficar bonzinho e manso diante de Deus para todo mundo ir para o céu? Onde está o Brasil de alguns anos que se distinguia nos congressos científicos internacionais? A imbecilidade é tanta que o gado de idiotas, apoiador desse governo de incapazes, chegou a criticar o atual ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação por ter reclamado junto a Bolsonaro do corte dessas verbas destinadas às pesquisas. Será que esses idiotas não têm filhos jovens nas escolas e nas universidades, interessados em aprender e se desenvolver na ciência? Será alguém na vida ou também é tudo sem ambição? Porém, vejam bem, hoje o Brasil virou um país-eco e perdeu todas as ambições, tudo aquilo que fazia com que se ressaltasse entre os outros países. Você já ouviu falar no sucesso musical no exterior, no sucesso do Brasil no exterior em termos de música? Não. Agora o bom é compor e cantar gospel, hino de igreja, para agradar a Deus. A estupidez tomou conta do país. Tem alguma peça de teatro rodando o mundo, levando a cultura brasileira? Não, o Brasil não tem mais cultura. Tem algum filme brasileiro estourando nos festivais internacionais? Não. É uma desolação. Não há mais clima. Nem na ditadura militar, nessa época, nem nessa época se viveu tamanha pasmaceira. Bolsonaro não está matando só as árvores na Amazônia,
não está só secando rios, ele está destruindo a cultura brasileira. E deve estar pensando, ele que diz chorar dentro do banheiro, por que tanta bronca contra mim? Para que serve a ciência? Uma pessoa como ele só pode pensar isso, né? Para que serve a ciência? Quando os outros inventarem remédios ou produtos, vacinas, instrumentos, métodos mais avançados, é mais fácil a gente comprar do que ficar investindo em pesquisas. Esse é bem, né? Deve ser isso que ele está pensando. O país do gado e da agropecuária não quer mais cientistas, agora só quer boiadeiros. É isso? Só quer boiadeiros. Cerca de 30 mil jovens cientistas brasileiros iriam receber ajudas, bolsas, para investir nas pesquisas, para prosseguir nas pesquisas. Agora vão receber merreca. Merreca. Todas as pessoas salvas nessa crise do coronavírus foram graças à ciência. São os cientistas que falaram nas vacinas, para usarem máscaras, foram cientistas que falaram para observar o distanciamento uma das outras, foram outras que aconselharam as pessoas a lavarem bem as mãos e usarem também o álcool. O Brasil poderia estar produzindo hoje vacinas em profusão, se houvesse apoio aos cientistas. Mas não há, tem que comprar. E o que vai acontecer? Nossos jovens cientistas irão procurar outros países. E o Brasil irá se tornando um país realmente de idiotas, que só sabem mesmo ler o quê? A Bíblia, e muito mal, porque não entendem o que leem. O Brasil, tão grande, exigiria hoje megas projetos de desenvolvimento. Não há. Não há ambição. Não há visão. É a ignorância e a imbecilidade no poder. Se você também se revolta com tudo isso, se inscreva nesse canal. Precisamos ser cada vez mais pessoas a protestarem para evitar que essa desgraça atual continue. Vá ali, se inscreva, compartilhe, faça um comentário. Vamos discutir. Vamos fazer com que nossas ideias, a sua, a minha, de todas as pessoas que estão revoltadas, avancem. Ok? Até a próxima.